dia, boa tarde, boa noite a todos os telespectadores. Estamos mais uma vez aqui no podcast Na Contramão, um projeto que nasceu no coração de Deus. E a palavra que eu quero deixar para você nessa noite se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 17. Contudo, cada um prossiga vivendo na condição que o Senhor lhe determinou, e em conformidade com o chamado de Deus. É isso que ordeno a todas as igrejas. Vamos orar em nome de Jesus? Pai, nós te glorificamos por poder estar aqui nesse momento em que o Senhor preparou para esclarecimento, para que possamos, ó Deus, apresentar o evangelho do reino a todos aqueles que nos assistem, a qualquer momento do dia. Que o Senhor venha abençoar a cada vida, a cada família, que vidas venham ser tocadas por esse trabalho, Pai. Nós oramos, te rendemos graças em nome de Jesus. Está conosco nessa noite o pastor Leandro Gonçalves, pastor da Igreja Batista Atitude, na cidade de Juiz de Fora, e eu passo já para o cumprimento do pastor também, em nome de Jesus. Graça e paz, bom demais estar aqui com vocês, é uma honra participar desse programa, é uma honra participar desse projeto e, obviamente, trazer um pouquinho daquilo que Deus tem feito na nossa vida, na nossa caminhada e compartilhar com vocês. Muito obrigado, pastor Rodrigo. E é uma benção. Nós estamos também nas redes sociais, pastor, estamos no YouTube. Sim. Quero já deixar o convite a todos aqueles que nos assistem para nos seguir no Instagram, no YouTube, TikTok, no Kawai também, ativar o sininho ali no YouTube para receber as notificações. E é uma benção poder expandir o reino de Deus, pastor, a todos aqueles que nos assistem. E eu quero já começar, pastor, falando aqui para o pastor já deixar um pouco do seu testemunho para nós. Quero conhecer um pouco do seu testemunho e aqueles que nos assistem vão conhecer o seu testemunho também. Bênção. Eu, 5 anos de idade, meus pais se separaram, a gente morava na cidade de Santos, lá em São Paulo, e ali a gente foi para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, fui morar numa comunidade junto com a minha mãe, mais 2 irmãos, um irmão e uma irmã. A avó sempre foi cristã e ela, desde pequenininho, conduzia a gente para a igreja, os caminhos do Senhor. Durante a minha adolescência, eu ajudei a fundar a Igreja Batista do Horto, lá também no Rio de Janeiro, e ainda muito pequenininho, aprendi muito ali, foi uma escola muito grande para mim. Pastor Josué Bueno, meu primeiro pastor ativamente ali, né? E durante a minha adolescência foi onde eu tomei a minha decisão verdadeira por Jesus, onde eu, de fato, consciente, comecei a caminhar com o Senhor, fui batizado nas águas e fiquei ali durante muito tempo da minha vida. Ali eu conheci a minha esposa, a Rafaela, me casei. 10 anos depois fui para a Igreja Metodista do Jardim Botânico. Congreguei lá durante 10 anos também da minha vida, quando então tive que me mudar por conta de trabalho. Nessa caminhada nós já tínhamos ali 3 filhos, né? O meu filho mais velho, Lucas, que faleceu tem 4 anos, ele tinha paralisia cerebral. Foi uma grande jornada com ele, a nossa caminhada foi de muita aprendizagem. Era um menino que não andava, não falava, tinha as suas dificuldades, mas nos ensinou muito, principalmente nos ensinou a depender do Senhor. Então, logo depois, 4 anos depois, nós tivemos a Maria Lúcia, que é a minha filha do meio, e o Mateus, que é o meu filho mais novo. Hoje os dois já casados, né, e já constituíram suas famílias. Então, nesse processo de mudança de endereço, a gente começou a procurar uma igreja. E ali encontramos a Igreja Batista Atitude, lá na sede, no Recreio. Conheci o pastor Josué Valandro Júnior e me apaixonei pela igreja, me apaixonei pela visão da igreja. E ali, então, eu comecei a minha caminhada desde a adolescência, fugindo do ministério pastoral. Mas sabendo que havia um chamado de Deus, mas eu não queria isso. Eu queria ser empresário, eu queria ter a minha vida. Trabalhei durante 20 anos na Fundação Getúlio Vargas e aí saí da Fundação Getúlio Vargas para empreender. E durante esse empreendimento todo, já na Igreja Batista Atitude, eu quebrei. E ali eu fui para um processo de deserto. Nesse processo de deserto, eu entendi, de fato, que havia um chamado, mas eu também não queria.
Eu relutei para isso. Relutou bastante. Relutei muito, pastor. Relutei muito. Só que como a Igreja Batista Atitude é uma igreja que nos impulsiona a viver o chamado ministerial, eu comecei frequentando uma célula, daqui a pouco estava liderando uma célula, e aí me mudei novamente, voltei para a Zona Sul do Rio de Janeiro. E quando eu volto para a Zona Sul do Rio de Janeiro, a Igreja Batista Atitude estava começando um trabalho na Zona Sul. Começou num hotel em Copacabana e eu comecei a frequentar ali. Comecei numa célula novamente, abri a minha casa para uma célula, daqui a pouco já estava com 5 células, coordenando um setor, que é o que a gente chama na nossa igreja, com 5 células, e até que então veio o falecimento do meu filho. E quando veio o falecimento do Lucas, eu fui desafiado pelo meu então pastor na época, pastor Vinícius Vargas. Ele falou, rapaz, eu tenho uma proposta, um desafio para te fazer. Que tal a gente começar uma nova rede aqui na nossa igreja? E eu vejo que você é a pessoa para isso que Deus está chamando. Aí eu falei, amém, se você consegue enxergar isso, vamos lá. E a gente começou a avançar. Então eu comecei a fazer esse trabalho, ali a gente começou com as 5 células que estavam debaixo de mim, fomos crescendo, chegamos a 30 células. Ali eu já estava fazendo o seminário, terminei o seminário, e aí então ele resolve ir para os Estados Unidos, abrir uma igreja lá em San Antonio, no Texas. E falou assim, cara, você é a pessoa que Deus preparou para estar aqui. Olha como é que Deus faz as coisas, né? E aí eu assumi, então, a Igreja Batista Atitude da Zona Sul, ali com, na época, uma média de 600 pessoas, e a igreja começou a avançar, pela misericórdia de Deus, a gente em 9 meses duplicou esse número, chegamos a 1.200 pessoas ali. E numa vinda aqui para Juiz de Fora visitar um ex-discípulo meu, o Espírito Santo falou com a minha esposa, falou comigo, confirmou que era aqui que a gente deveria vir. Pastor Vinícius, então, volta dos Estados Unidos porque não se adaptou lá. Tudo no trabalhar de Deus, né, pastor? Tudo no tempo dele, no momento dele. E a gente hoje olha para trás e vê como Deus preparou tudo isso. Pastor Vinícius, junto com a esposa dele, pastora Dani, voltaram para o Brasil, voltaram para a Igreja Batista Atitude da Zona Sul e nós viemos para cá para assumir esse Quanto desafio. tempo faz? A gente chegou aqui no dia 30 de abril, vamos completar um ano ainda. Então tem que ter festa. 30 de abril, tem que ter festa, tem que comemorar essa data aí, churrasco, né? Comemorar essa data, fazer um churrascão lá, né? Tem um amigo meu que faz um churrasco muito bom aí, ó. Mas a gente vai completar um ano aqui na cidade. E esse um ano foi quando a gente começou, então, em abril. A gente chegou aqui dia 30, dia 1º de maio a gente conta que é a nossa data oficial aqui na cidade. Então, em maio, nós fizemos um culto ali no Hotel Ritz. Depois, em junho, mais um culto também no Hotel Ritz. Aí, julho, passamos para 2 cultos. Agosto, mais 2 cultos. E aí surge, então, um mover de Deus, um espaço dentro do auditório do Colégio Conexão, que é onde a gente está até hoje, ali em cima do Bahamas Empório, na Avenida Rio Branco. E passamos a fazer o culto todo domingo. Então, todo domingo pela manhã, a gente tem o culto lá. E agora, graças a Deus, fechamos o contrato e a gente já tem um espaço ali na Avenida Presidente Itamar Franco. Né? Então, ali na Avenida Independência, né? Conhecido como Avenida Independência aqui. Então, ali vai ser o nosso novo templo, vai ser o nosso novo espaço. Deus é bom. E esse é um pouquinho da minha história, da minha caminhada até aqui em Juiz de Fora. E nós estamos, eu posso, sem pouca modéstia, pastor, eu posso falar que nós estamos caminhando juntos. Hoje nós estamos caminhando juntos na Igreja Batista Atitude e para nós ter sido experiência. Então, para mim é uma alegria trazer o pastor Leandro aqui, minha família está servindo ali junto e o pastor Leandro é um homem de visão, o senhor está levantando essa igreja em Juiz de Fora e eu acredito que a visão da IBA, pastor, aqui em Juiz de Fora vai impactar. Amém. Então, eu quero que o pastor ainda continue falando, até para aqueles que estão nos assistindo, vamos assistir, o pastor fale sobre a visão da Igreja Batista Atitude aqui em Juiz de Fora, e que é a visão na realidade global, como nós participamos de uma conferência esse fim de semana. Então, o pastor falar dessa visão da IBA para Juiz de Fora e região. Benção. Muito bem falado aqui pelo pastor Rodrigo, né? A gente teve uma conferência agora esse final de semana,
é a Conferência Atitude Global, onde a gente reúne as nossas 117 igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Hoje nós já chegamos a esse número por conta dessa visão. Uma visão que não é uma visão apenas do pastor Josué Valandro Júnior. É uma visão Bíblica, né? bíblica. É uma visão bíblica, uma visão onde nós entendemos que o pastor sozinho, ele não chega a lugar nenhum. Alguém que quer fazer uma obra extraordinária, que é o tema do nosso ano, né? Chamados para o extraordinário. Ninguém consegue fazer algo extraordinário sozinho. Nós precisamos de gente. E para alcançarmos esse objetivo como igreja, nós precisamos ter uma visão. E essa visão é a visão chamada MPS, que é o Modelo de Pastoreio Simplificado, onde a nossa igreja, ela entende que todos nós fomos chamados para sermos pastores. Se nós cuidamos de uma vida, ali tem um pastor. Porque nós entendemos o seguinte, quando a ovelha, ela chega, por exemplo, numa célula, nossa igreja é uma igreja organizada em células. Então, nós temos células acontecendo durante a semana. Ou seja, igrejas abertas todos os dias da semana em vários lugares. Que benção. E quando a pessoa chega lá na célula, ela é cuidada pelo líder de célula. É o pastor que vai tirar o carrapicho da ovelha, que vai cuidar daquela ferida, que vai cuidar daquela família que está chegando ali. Muitas vezes, e eu era uma dessas pessoas que tinha preconceito em relação à célula. Então, eu vou falar disso daqui a pouco também, pode ir? Eu tinha muito preconceito em relação à célula. E quando eu entrei na Igreja Batista Atitude, eu vi que célula é bênção. A gente tem lá uma frase que diz assim, ó, cada membro, um pastor. Cada casa, salvando vidas. É benção. Então, cada casa, ela precisa ser uma igreja, precisa ser um lugar de um bote salva-vidas. A Bíblia mesmo falava, né, pastor, que a igreja ela se reunia nas casas. Exatamente. Antes de ter templos, Exatamente. Atos dos Apóstolos, a igreja começou nas casas. Eles participavam do partir do pão, da comunhão, das orações e se reuniam nas casas. E a Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava almas para serem salvas. Sabe o que é curioso, pastor Rodrigo? Que é o seguinte, quando a gente olha para Jesus, quando ele entra na casa de Pedro e ele cura a sogra de Pedro, Jesus estava vindo de onde? Da sinagoga. E ele estava indo para onde? Para a casa de Pedro, onde as pessoas estavam reunidas. Então eu vejo que a célula é algo que já existia há muito tempo. O povo se reunia nas igrejas, nas sinagogas, mas também se reunia nas casas. Então é importante a gente lembrar que a célula ela é uma ferramenta evangelística. Quando a gente fala de célula, a gente está falando para aquele indivíduo que ele não é convertido. Ele, às vezes, tem pavor de igreja. Venderam para ele, apresentaram para ele um evangelho muito ruim. E ele tem pavor de pastor. Ir para a igreja para ele é algo inimaginável. Mas ele é meu amigo. Ele é seu amigo, ele é amigo daquele líder de célula. Então, a gente convida ele para uma reunião. E aí, quando ele chega lá, aquele momento descontraído da célula, aquela forma de conduzir a célula muito mais lúdica, a gente consegue alcançar o coração dele. E quando a gente ganha o coração dele, a gente primeiro ganha o amigo, para depois a gente ganhar ele para Jesus. Eu percebi isso na conferência, essa frase, ganha primeiro para você, depois ganha para Jesus, né? Exatamente. Essa é a nossa visão. Por quê? Nós entendemos que quem faz a obra é o Espírito Santo. Né? Jesus fez isso ali com a mulher samaritana. Ele chega perto dela, ele ganha a confiança dela, ele se aproxima, ele começa a conversar. A partir dali, ele entra, então, na intimidade. E aí, a partir do momento em que ele entra na intimidade, ela é confrontada. E a partir do momento que ela é confrontada, ela se rende, ela fala assim, vejo que aqui eu encontrei o Messias. E aí o texto diz que ela volta para a cidade e ela começa a falar para todo mundo. E aquela mulher ganhou muitas almas, eu não tenho dúvida disso. É verdade. Você que está nos assistindo, o pastor ele comentou aqui, Evangelho escreveu João capítulo 4. A mulher samaritana, quando ela volta para a cidade, ela traz aqueles homens. E uma das frases que mais impacta na nossa vida é quando aqueles homens falam assim, antes nós te ouvimos, nós viemos porque te ouvimos falar, mas agora o que nossos olhos estão vendo, nós estamos crendo também.
Então foi uma experiência profunda ali. E quando o pastor fala de ganhar primeiro para a pessoa, para depois ganhar para Jesus, é para poder entrar na intimidade da pessoa, a pessoa se abrir. Ninguém Sim. se abre se não tiver comunhão. E a célula, quando eu falo de célula, pastor, eu estudei muito tempo atrás sobre o movimento G12. Sim. E o movimento G12, ele teve os seus problemas. Eu não vejo dentro da IBA movimento G12. Sim. Não tem, pelo que eu estudei do G12, não tem nada a ver com o Tem nada a G12. ver. Eu conheço o movimento e célula do David Yun-Shu, Coreia do Sul, muito bom, que já não comportava mais e aí ele teve que atender em casas. As famílias tiveram que se reunir nos seus lares. E teve um movimento também, se eu não me engano, Colômbia, Também que é teve. César Castellano, né? Sim. Também foi muito bom, mas houve dentro do... Aí a crítica que as pessoas fazem, as igrejas hoje fazem, principalmente aqui, no Brasil e América Latina, que começou um movimento que veio para desvirtuar a igreja em célula, é que entrou o misticismo, pastor. O senhor chegou a pegar isso? Peguei, inclusive, quando eu conheci a Igreja Batista Atitude, eu tinha exatamente ojeriza a célula, porque eu criei um certo preconceito em relação a isso. Eu nunca tinha frequentado célula, mas eu conhecia de ouvir falar. E aquilo que eu conheci de ouvir falar não era bom. Agora, uma coisa eu preciso dizer aqui: quem faz primeiro erra mais. Quem começa erra mais. Então, é óbvio que quem veio depois foi aperfeiçoando. Às vezes as pessoas falam do G12, mas o G12 começou primeiro. Então, certamente, o G12, ele Alcançou vidas também, né? alcançou muitas vidas Muitas e vidas. continua alcançando até hoje. Então, o que a gente precisa entender é que o modelo, ele precisa ser adaptado conforme a região, conforme a denominação, conforme a realidade da igreja. A gente não pode pegar o nosso modelo hoje, que se chama MPS, ele foi uma adaptação de vários modelos para a realidade da Igreja Batista Atitude. Uma grande inspiração para a gente foi o MDA, que deu certo demais lá em Santarém, através do pastor Abe Uber. Deu muito certo. Profundo. O trabalho do pastor Abe é Trabalho profundo. excelente, entendeu? Quase toda a cidade ali conhece Jesus. Por quê? Por conta de um trabalho realizado ali. Um trabalho o quê? Através de células. Então, é muito comum você chegar em Santarém, você vai no mercado, na padaria, no banco, na farmácia, todo mundo pertence à igreja. Todo Isso. mundo sabe quem é a igreja. Então, esse modelo foi adaptado. Então, a gente pegou um pouquinho de cada modelo e falou assim, bom, isso aqui é a nossa realidade. Então, é claro que às vezes a gente tem experiências ruins, mas isso não pode tirar aí o valor da célula. É que a célula, na verdade, pastor, não era a célula em si. Quando você vai estudar a fundo o movimento em célula, não era a célula em si, eram os encontros. Sim. Tinha os encontros que eles extrapolavam naquilo que era espiritual. Eu lembro-me de um fato de alguém que participou de um encontro e essa pessoa ela participou dentro de um encontro de uma regressão. E nessa regressão, na verdade, foi mais espiritual do que psicológico. E isso veio desvirtuando muito. Teve a regressão, batismo com o Espírito Santo por indução, quarto escuro, essas coisas tinham. E isso foi, algumas igrejas foram pegando e adaptando dentro do seu ministério e tirou a credibilidade da célula e do encontro. A Igreja Batista Atitude, ela tem um encontro com Deus. E não tem nada disso. É, Eu quero que o senhor fale eu sobre nunca isso. participei, né, do G12, então assim, eu não sei o que acontece lá. De fato, o que as pessoas falam são experiências que elas viveram O senhor lá. lembra que eles falavam assim, como que é o encontro? O que aconteceu lá? O que eles falavam? O senhor lembra? Foi Então, tremendo. a gente tem um lema lá na nossa igreja, né, na Igreja Batista Atitude, que é o seguinte: nós fazemos o Vida Vitoriosa. O Vida Vitoriosa é um final de semana onde a gente vive experiência profunda ali com Deus. Mas por que a gente vive uma experiência profunda com Deus ali no Vida Vitoriosa? Não é porque o Vida ele é místico ou porque lá as coisas acontecem. É porque nós separamos um tempo de segunda-feira até sexta-feira, final da tarde, para nos dedicarmos ao Senhor. E se nós entendemos como igreja que esse é um tempo reservado para nós buscarmos ao Senhor, nós vamos encontrar o Senhor lá. Agora, por que a gente não fala sobre o Vida Vitoriosa, por exemplo? Para não estragar a surpresa. Agora,
é óbvio que todo mundo que vai para o Vida Vitoriosa, chega lá, ele é surpreendido por cada momento que acontece ali. Agora, o Vida Vitoriosa, ele muda a vida das pessoas? Não. Como assim, pastor? Vida Vitoriosa não muda a vida das pessoas? Não, não muda. Quem muda é Jesus Cristo. É Jesus que muda a vida das pessoas. O que a gente proporciona é um encontro dessas pessoas com Jesus, um encontro mais profundo com Jesus durante essa imersão que acontece no final de semana. E aí a pessoa volta de lá incendiada, fala assim, pô, quero viver esse negócio aqui. E no Vida Vitoriosa é só crente, só cristão que vai, pastor? Não, muito pelo contrário. Vida Vitoriosa é para quem não é crente. Crente que quer ir para Vida Vitoriosa, pode ir, mas o objetivo é alcançar quem não é convertido mesmo. É benção. E, pastor, qual é a estratégia que o pastor tem, a IBA tem aqui, a Igreja Batista Atitude tem em Juiz de Fora para ganhar almas? Além da célula. Então, o grande projeto, nós falamos que o grande projeto da Igreja Batista Atitude para ganhar vidas é através da célula. A célula, dentro da Igreja Batista Atitude, é uma ferramenta evangelística. A célula, ela é para o não crente. Por isso que a gente sempre incentiva, um dos livros que norteiam a nossa visão, chama-se 8 Hábitos. Tá? E dentro desses 8 hábitos, um deles é o convite. Ou seja, todos nós devemos convidar pessoas. Por quê? Quando a gente olha lá para Mateus, capítulo 28, versículo 19, ali é o texto conhecido como a Grande Comissão. E essa grande comissão é para quem? É para o pastor da igreja? Não, é para todo mundo. Portanto, vão e façam discípulos. Esse é o chamado da igreja. Você repara que a igreja não está nos chamando para nós evangelizarmos. Ela está nos chamando para fazermos discípulos. O que é fazer discípulo? É cuidar. Então, a estratégia é célula, convite, discipulado. O discipulado é o quê? É o cuidado, é o caminhar junto. Porque se eu caminho junto com você, eu estou cuidando da tua vida, estou cuidando da sua família. Quando há uma prestação de conta, essa prestação de conta, ela leva a gente ao quê? Abandonar o pecado. Se eu chego ali perto de uma pessoa que está caminhando comigo, é meu discípulo, tem uma dificuldade em alguma área da vida, de repente, ele tem um problema, e esse problema ele luta contra aquilo ali, mas ele sozinho, ele não prestando conta para ninguém, fica fácil demais. É verdade. E aí, no discipulado, a gente pergunta, e aí? Como é que está aquela questão? Você está conseguindo vencer? Como é que está isso na tua vida? Tá rompendo? Está rompendo com isso? Né? Tiago vai dizer o quê? Nós devemos confessar o nosso pecado para Deus, para sermos perdoados, mas para o outro, para que nós sejamos curados. Ajudados, né? Exatamente. Então a gente precisa ser curado. Então hoje o pastor, a Igreja Batista Atitude está com uma igreja só em Juiz de Fora, Por enquanto, uma igreja em Juiz de Fora, mas em breve eu não tenho dúvida que a gente vai ter aí uma regional aqui em Juiz de Fora. Por quê? É uma cidade grande, uma cidade com 600 mil pessoas aí, 600 mil habitantes aproximadamente. Então, nós entendemos que Juiz de Fora cabe aí tranquilamente 5, 6 igrejas aqui, não tenho dúvida, tá? Fora as cidades vizinhas, né? A gente mesmo foi lá fazer um trabalho em Eubank da Câmara. e vamos voltar, né? Vamos voltar lá. Então, Nome o de pessoal de Jesus. Eubank se prepara, em breve a gente está aí de novo. Vamos fazer aquele culto abençoado aí. Em nome de Jesus. E quero convidar mais uma vez você que está nos assistindo a nos seguir, se inscrever no canal do YouTube, nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, também no Kawai, estamos ali nas redes sociais, ali no TikTok, sempre tem corte. Vai ter Amém. corte do senhor, tá? Vai ter corte falando de célula, vai ter corte falando aí da visão da igreja. E as pessoas vão querer conhecer a IBA, pastor, aqui de Juiz de Fora. Pessoas vão querer ser alcançadas. Então, esse podcast na contramão, pastor, ele nasceu no coração de Deus quando alguém falou que eu estava na contramão. Porque eu tomei uma decisão na minha vida de tomar outro rumo. Sim. Na presença de Deus, e alguém disse, agora o Rodrigo está na contramão. E graças a Deus que eu estou na contramão e na contramão daquilo que as pessoas pensam. Eu estou fazendo a obra de Deus e eu vejo hoje dentro da Batista Atitude o Senhor agindo. Amém. Quase todo domingo, né, pastor? Pessoas aceitando Jesus como Salvador, né? Exatamente. As células sempre estão tendo Sempre. visitantes. E qual é o maior desafio hoje aqui em Juiz de Fora? Eu acho que o maior desafio é a gente romper com a religiosidade. É uma cidade linda,
uma cidade que a gente se apaixonou pelo povo que vive aqui, mas ainda existe uma religiosidade muito grande na cidade. E a gente precisa entender que Deus não nos chamou para sermos religiosos. Ele nos chamou para nós fazermos a obra, para nós discipularmos, para nós batizarmos, para nós alcançarmos o mundo. E aí, a religiosidade, ela limita a gente. Ah, eu fui na igreja domingo, tá tudo certo. Ah, eu fui na célula e fui na igreja, tá tudo certo. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus na sua caminhada? Quantas pessoas você já falou do amor de Cristo? O evangelho, a partir do momento que ele chega para a gente, ele agora passa a ser para mim e para o outro também. Haja vista aí, nós falamos da mulher samaritana, que é um exemplo. É um exemplo. Os discípulos, né? Então, a gente precisa alcançar vidas aqui. Ganhar pessoas em Juiz de Fora. E aí, quando a gente rompe com essa religiosidade, a gente passa a enxergar que o nosso principal objetivo é ganhar vidas. Mas a gente não está preocupado aqui de ganhar vidas para encher a igreja. A gente está preocupado em ganhar vidas para encher o céu. Né? Isso sim é andar na contramão. Porque a contramão do mundo. O mundo está aí. Na contramão da religiosidade. Da religiosidade. O mundo está aí, ele não está de brincadeira, não. O diabo investe pesado. Pesado. Quantas coisas aí contrárias àquilo que nós acreditamos, que é a palavra de Deus. Então nós precisamos sim andar na contramão do mundo. E andar na contramão do mundo é não aceitar isso. Não normalizar as coisas. Falar assim, é normal. Não, não é normal, não. Não deixar natural aquilo que, na verdade, tem um cunho espiritual, né, pastor? Um cunho daquilo que o adversário tem agido na vida das pessoas, né? Sim. E uma das coisas, pastor, que eu quero que o pastor fale até para aqueles que estão nos assistindo, o pastor possa até enfatizar muito bem. Existe o ganhar as almas, que é salvação. Mas e aquele que talvez vai nos assistir e está afastado? Então, há um trabalho grande também a ser feito. Nós já percebemos que aqui, por exemplo, em Juiz de Fora, tem muita gente aí que a gente chama de desigrejado. Né? Então, a gente não pode esquecer do filho pródigo. Né? O filho pródigo é aquele filho que conheceu o pai, caminhou com o pai, mas em algum momento ele se afastou. Seja por uma decepção. Aí a culpa é dele? Não, pô. A gente não está falando de culpa aqui, não. A gente está falando de resgatar, é uma vida, é uma alma que está ali. E a gente precisa entender que a caminhada cristã, ela não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona. E para correr essa maratona, a gente precisa ser resiliente. A gente não pode desistir. A gente precisa pensar o seguinte, não, caiu, vamos levantar. Ao longo da caminhada, por isso que a célula é importante. Porque a gente cansa mesmo durante a caminhada. Às vezes a gente se machuca, às vezes machucam a gente. E se a gente está em célula, se a gente está sendo cuidado, tem um discipulado, a gente não vai se perder. Vai ter alguém ali para te levantar, vai ter alguém ali para poder te dar a mão e falar, não, vamos andar mais uma milha, eu tô contigo nessa. Vamos caminhar, né? Vamos caminhar. O pastor frisou aqui bem sobre o filho pródigo. E eu quero deixar para você, quando o Senhor Jesus, lá em Lucas 15, ele fala do filho pródigo, lá no chiqueiro, pastor, o filho pródigo, ele queria comer as bolotas, Sim. A lavagem, né, no nosso tempo. Porém, alguém podia passar ali, não tinha como confundir o filho pródigo com o porco. Ele estava no chiqueiro, mas ele era o quê? Filho. Era filho. Quando ele volta para casa do pai, o pai fala, esse meu filho estava perdido e foi achado. Sim. Então, não é porque ele estava no chiqueiro. Quantos hoje, pastor, estão lá nos vícios, estão afastados, desigrejados, já decepcionados com igrejas, com pastores, com religiosidade, que o que mais mata hoje, pastor, é a religiosidade. Sim. O que mais tira crente de igreja é a religiosidade. E, às vezes, é até difícil falar aberto sobre esse assunto, porque tem pessoas feridas, pastor. Tem pessoas machucadas, não com Cristo, foram feridas por pessoas. E o filho pródigo, quando ele volta, ele encontra o pai de braços cruzados? Braços abertos. De braços abertos. Então, você que está nos assistindo, talvez
disse, já colocou no coração, não vou mais para a igreja, não quero mais saber. É pastores desviados, é missionários, evangelistas, presbíteros, diáconos, diaconisas, é pessoas com cargo e sem cargo, mas não querem mais saber de igreja. Ainda há uma solução, ainda há uma porta aberta, não só uma, há muitas outras portas abertas, mas ainda há solução, voltar correndo para Jesus, que o Pai vai receber de braços abertos, e hoje também dentro da cidade de Juiz de Fora existe um refúgio para eles, aonde é. Estamos aí com as nossas portas abertas para te receber. Eu quero te dizer, você que está desigrejado, você que se afastou por algum motivo, você que de repente está decepcionado, eu quero dizer para você que assim, a nossa igreja ela não é perfeita, mas o nosso Deus é perfeito. A igreja é feita de gente. Nós podemos errar com você. A igreja pode errar com você. Agora, o que nós queremos te dizer é o seguinte: não deixe de congregar. Não deixe de congregar. Porque o perigo de andar sozinho é que você vira presa fácil. Verdade. O perigo de você andar sozinho é porque se você cair, você não tem ninguém para te levantar. Então, nós queremos caminhar contigo. Vem até a Igreja Batista Atitude aqui de Juiz de Fora. Nós queremos te receber. Vai ser um prazer cuidar de você. E eu posso te dizer com toda certeza, se você tem chamado, você está na igreja certa. Aleluia. Quantas células tem em Juiz de Fora? Hoje nós temos 8 células. Pode falar 8 os bairros? células aqui. Nós temos célula em São Pedro, nós temos célula em São Mateus, nós temos célula no Bairu, nós temos célula... Paineiras. E cada uma dessas células Progresso, também nós né? temos... Progresso, a gente está chegando lá. E nós temos algumas células que tem célula Kids. Também conta como uma célula. Por que nós falamos aqui também sobre célula Kids? É muito importante a gente falar sobre isso também. Porque na Igreja Batista Atitude, existem 2 cultos que acontecem simultaneamente. O culto dos adultos e o culto Kids. O culto Kids é escrever, brincar, pular? Não, de jeito nenhum. É criança, pastor? É culto. Criança, não, pastor, criança, pastor? Criança aprende a cultuar na nossa igreja. É isso aí. Não vai rabiscar, não, pastor? Não vai rabiscar, não. Não tem pula-pula? Não tem nada disso. E... Ali é Bíblia, Palavra de Deus, né? Louvor, adoração. E ali as nossas crianças aprendem. O que nós entendemos é que a criança, daqui a pouco, ela vai estar onde? Lá no culto onde os adultos estão. E ela passa dessa fase de criança. Então ela começa a aprender ali e daqui a pouco ela vai para o culto. A transição dela é muito fácil. Na nossa igreja não tem depósito de criança. Nós entendemos que é o rebanho mais precioso do Senhor. Eu falei, inclusive, ontem isso no culto. É mais fácil a gente investir numa criança do que consertar um adulto depois. A Bíblia diz o quê? Ensina o menino no caminho que deve andar, porque até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, a gente precisa inculcar na cabeça das nossas crianças que elas são servas do Senhor. Ali tem pastores, pastoras, missionários, advogados, juízes, desembargadores, arquiteto, engenheiro, motorista de aplicativo. Dali vai sair um monte de gente, mas todos eles com um propósito: ganhar a vida para Jesus. É uma missão, né? É uma missão. Pastor, tem uma questão aqui. Existem muitas denominações de Fora. A Igreja Batista Atitude as vê como rivais? Ou como que a Igreja Batista Atitude vê as outras denominações? Curioso, quando eu cheguei aqui em Juiz de Fora, assim que nós chegamos em Juiz de Fora, minha esposa sofreu um acidente com o carro. Meu carro ficou parado aí durante os 45 dias para reparo. E a gente andou muito de Uber aqui na cidade. E numa dessas experiências que eu tive de pegar o Uber, eu sou daqueles que eu prego para todo mundo. Então eu entrei no motorista de Uber, eu vou cavar o pênalti e ali eu vou chutar pro gol. Vai anunciar Jesus. Vou anunciar Jesus. E aí numa dessas conversas, a gente falando ali, ele falou: poxa, mas mais uma igreja em Juiz de Fora? Eu falei para ele: rapaz, deixa eu falar uma coisa para você. Você está pensando pequeno. Você já pensou se 600 mil pessoas, que é aproximadamente a população aqui de Juiz de Fora, se convertem?
As igrejas que nós temos hoje aqui, elas dariam conta de absorver, de cuidar desse povo todo? De Não forma dariam. alguma. Não dariam conta. Então, eu vejo o seguinte, hoje a nossa cidade aqui, ela precisa de mais igrejas. E cada igreja, ela vai atingir um público específico. Eu costumo dizer o seguinte, quando você está com vontade de comer comida japonesa, você procura o quê? Um restaurante japonês. Quando você está com vontade de comer um churrasco, você procura o quê? Além do Rodrigo aqui, um excelente churrasqueiro, né? Você vai procurar o quê? Uma churrascaria. Quando você quer comer uma pizza, você procura o quê? Uma pizzaria. A gente tem gostos diferentes. E as igrejas, elas têm perfis diferentes. Todos nós oferecemos uma única coisa, o alimento que é Cristo. Mas cada um vai absorver isso de uma maneira diferente. Então, os nossos irmãos assembleanos têm um jeito de cuidar, e nós respeitamos esses nossos irmãos assembleanos. Oramos por eles, né? Oramos por eles, inclusive são irmãos nossos em Cristo. Não são de maneira alguma aqui a gente está tratando como adversário, como concorrente. Não há Não, uma competição, né, pastor? nenhuma. Às vezes a pessoa vem para a nossa igreja, se converte aqui. E aí se cumpre aquilo que Paulo vai nos dizer. Um é o que planta, outro rega, Mas quem dá o crescimento é o outro Senhor. colhe, quem dá o crescimento é o Senhor. Então, às vezes a pessoa vai se converter aqui na atitude, mas ela fala assim, poxa, aqui não é o meu lugar, eu quero ir lá para a igreja XPTO, vai para a igreja lá, vai congregar lá, vai ser muito bem-vindo e nós vamos nos encontrar no céu. Então, se nós queremos viver na eternidade juntos e pregamos a mesma eternidade e o mesmo Deus, como é que a gente pode se enxergar aqui, né, como adversários ou como concorrentes? De maneira nenhuma. Nós vivemos um tempo, há alguns dias atrás, de sofrimento, de tragédia na cidade de Juiz de Fora e região. E o que eu mais vi foi as igrejas. Eu lembro, eu estava trabalhando ali com Atitude, nós estávamos nos lugares afetados. De repente, um pastor que participou do podcast conosco disse, passa aqui que tem bênçãos para levar lá para o banco da Câmara também. Pastor da Assembleia de Deus, pastor Samuel. Só que eu vejo, pastor, hoje dentro é uma polêmica, eu gero uma polêmica para isso. Eu vejo dentro da cidade, região e muitos outros lugares um exclusivismo. E até quando essa semana eu visitei um pastor, e o pastor ele foi falar do nosso podcast para alguém, e alguém disse assim, todo mundo vai assistir. Vai um monte de gente assistir, vai dar muita visualização, porque ele está falando mal de pastor, ele está falando mal de igreja. Você que está me assistindo, eu não falo mal de pastores aqui, eu não falo mal de denominações, não falo mal da igreja, que é a noiva de Cristo, longe de mim. Não sou um divisor de águas de quem está certo, quem está errado. Porém, eu vou contra, pastor, atitudes, ações de pessoas que às vezes estão dentro das igrejas. Aí até vou nomear aqui, até lideranças que levam o povo a um exclusivismo, a um sectarismo, e passo às vezes pelo irmão da Batista, não, irmão da Batista, nem a paz, nem graça e paz, nem paz do Senhor, passa pelo irmão da Deus e Amor, não, é um evangelho centralizado. E quando eu vejo o pastor falando dessa maneira que o evangelho, a maneira que o pastor explicou aqui, que quando um quer comer sushi, vai no restaurante japonês, cada um vai encontrar o seu lugar. Cada um vai encontrar o seu lugar. Não há uma concorrência, não há uma competição, quem vai ganhar mais almas, quem vai ter a igreja maior, quem vai ser o maior pastor de Juiz de Fora e região. Mas eu vejo que não há, às vezes, aqui, na Batista Atitude, algumas outras denominações, mas existe no nosso meio isso, pastor. E isso gera polêmica. Quando eu falo sobre isso é que eu sou criticado. Mas existe. Existem pessoas que elas trabalham só em prol do seu ministério. E eu vi o pastor trabalhando depois da enchente, dos deslizamentos, as pessoas que a Igreja Batista Atitude auxiliou, eram membros da igreja? Só da igreja? De maneira nenhuma. A gente, muito pelo contrário. Até curioso isso, porque os membros da nossa igreja não foram afetados pela enchente. Nós não tivemos um membro da nossa igreja que foi afetado pela enchente. Não, eu fiquei ilhado, pastor. Ficou ilhado, né? Mas não fui Ficou afetado, ilhado. não, graças a Deus. Mas o que nós fizemos? Nós nos reunimos para acudirmos esses irmãos que foram afetados.
independente de serem irmãos ou não. Nós subimos ali uma comunidade que foi muito afetada. Foi mais afetada aqui Foi a de mais fora. afetada. Parque Bonnier. Parque Bonnier. E ali nós distribuímos alimentos, distribuímos material de limpeza. Nós nunca perguntamos qual a igreja que você frequenta, onde você está congregando. Não. Nós nos reunimos naquele lugar, fizemos ali um ato profético, cultuamos ao Senhor no meio da rua, pregamos o evangelho. Pessoas aceitaram Jesus. Aceitaram Jesus. Já tem gente que vai na igreja domingo, já nos falaram, aqui tá nos bastidores, vai até responder. Tem uma irmã de uma outra denominação que viu a gente ali e falou assim, pastor, tem uma moça aqui que ela pertence à minha igreja e ela sofreu um livramento, pastor. Ela está na casa de uma irmã aqui. Você tem como ir lá fazer uma oração por ela? Eu falei, agora. Ela não sabe nem qual é a minha igreja, porque eu não fui lá levar uma bandeira. Eu fui lá levar Jesus. E aí cheguei ali, entrei naquela casa, dei uma palavra para ela, orei por ela e falei, minha irmã, que Deus te abençoe no ministério onde você congrega. Porque eu não vim aqui para Juiz de Fora para trazer pessoas que já são convertidas. Eu vim aqui para ganhar pessoas que não são convertidas ou resgatar aqueles que estão perdidos. É uma das palavras que eu falo, pastor, às vezes quando é nos dada a oportunidade de pregar, eu falo que a igreja não cresce tirando membro de outra igreja. Somente muda de endereço. Isso aí. Só muda de endereço. A igreja ela cresce quando o viciado vem para Jesus. Quando aquele que está perdido alcança a salvação. A família está lá destruída. É. Aí a igreja chega lá, restaura aquela família. Ganhamos uma família para Jesus. E nós falamos antes sobre salvação. Uma das coisas que eu prego, pastor, é sobre a salvação. Eu ouvi, desde quando eu me converti, antes de converter, eu ouvi isso, sobre salvação individual. Vou falar um preconceito sobre isso. A salvação ela é individual no momento que você levanta a mão. Isso aí. Eu uso como base Atos 16, 23. Quando Paulo e Silas são indagados pelo carcereiro em Filipos, e ele diz assim, senhores, o que é necessário fazer para me salvar? E eles falam ali, parece que até unânime, juntos, os dois juntos falam, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ele creu, mas expandiu uma salvação para toda a família. E hoje nós estamos vivendo um tempo em que, eu falei num outro podcast aqui, que na década de 90, 80, 90, no Brasil, a mulher se convertia, ela não conseguia trazer toda a igreja, toda a família, toda a família. Mas hoje há estatística que os homens hoje estão se convertendo, os chefes de família, e eles estão conseguindo arrastar filho, esposa, amigos, parentes, e o senhor está vendo isso acontecer também aqui na IBA, aqui, aonde passou, chegou a perceber isso? Com certeza. Eu sempre digo o seguinte, ninguém pode pagar pelo pecado de ninguém, assim como também ninguém pode ser salvo pela fé de ninguém. Então nós somos salvos de maneira individual. Também respondemos pelos nossos atos de maneira individual. Porém, há uma responsabilidade. Há uma responsabilidade. A partir do momento que o evangelho chegou em mim, eu preciso levar esse evangelho. E quando eu levo esse evangelho, meu esposo, minha esposa, meu filho, minha filha, meu vizinho, o professor da faculdade, ele nunca vai poder dizer assim, eu não ouvi falar de Jesus. Porque aonde eu estiver, eu vou falar do amor de Cristo. Então, esse é o nosso papel como cristão. Então, quando a gente olha uma família, a nossa prioridade é ganhar a família. O filho se converteu, então ele vai arrastar a família toda. Exemplo disso é a minha família. A minha avó, ela se converteu, e a partir da minha avó, hoje toda a minha família serve ao Senhor. Eu tive um problema, pastor. A minha família, ela conheceu Jesus. Mas como eu estou longe, não teve um pastor para cuidar. Minha mãe queria batismo, meus irmãos queriam servir. Graças a Deus, alguns estão caminhando. Alguns estão chegando em algumas denominações. E eu estou orando também para Deus abrir a IBA lá em Chapecó. Olha aí, ó. Já chegamos lá, Brusque, hein? né? Já chegamos lá, bem pertinho, Brusque, exatamente. Não é muito perto não, pastor. É umas 7 horas de viagem. São 117 igrejas, né? Mas eu tenho hoje a impressão que a gente já chegou lá em Chapecó. Eu vou te falar sobre isso, mas eu acho que a gente já chegou lá. Eu sei que nós já estamos hoje nas comunidades ribeirinhas, temos igrejas lá, já chegamos na África, estamos na Europa, na América do Norte, no Sertão,
né? Em todo o Rio de Janeiro ali tem várias igrejas espalhadas e estamos espalhando aí pelo Brasil, né? Então, mas eu acredito que a gente já chegou lá em Chapecó. Um- Se não chegou, em breve Em estaremos nome de lá. Jesus. Uma das coisas, pastor, que nós queremos falar também, nós estamos vendo conversão de jovens em massa. Está acontecendo no Brasil, fora do Brasil, jovens, existem universidades sendo incendiadas pelo Senhor. Porém, qual é a estratégia para ganhar jovens, pastor, aqui em Juiz de Fora? A IBA é uma igreja que tem bastante jovens. Muito. Eu tenho 2 filhas jovens que estão no ministério também da Igreja Batista Atitude, uma adolescente e uma jovem. Elas se julgam jovens as duas. Sim. Mas qual é a estratégia para os jovens? Nós temos, dentro da Igreja Batista Atitude, um ministério de adolescentes, chamado Base. A Base são para adolescentes de 13 a 17 anos. Com 18 anos, ele já vai para o Biuan. Biuan é o movimento de juventude. Então, a partir do momento que ele completou 18 anos, ele já pula ali já para o Biuan. E nós temos o Frontline, que é a junção desses dois ministérios. Quando a gente fala de Frontline, a gente está falando de pastoreio de juventude. Então, por exemplo, o meu filho, ele era líder de célula, líder de setor, lá na Igreja Batista Atitude da Zona Sul. E ele sentiu de Deus de vir para cá. Largou tudo, casou agora em janeiro desse ano. Ele e a esposa largaram o emprego, os dois vieram para cá desempregados para poder começar a trabalhar aqui em Juiz de Fora e servir como voluntário na nossa igreja, pastoreando juventude. Porque o desejo dele é ser pastor. Eu falei para ele, se você quer ser Vai pra pastor, cima. amigo, vamos embora. Tem aqui uma galera para você Eu vou trazer o Matheus aqui. levar. Aí, ó. Mateus é um pastorzão. Então, assim, o que eu vejo? Hoje a nossa igreja tem uma estratégia. Alcançar a juventude. Como que a gente alcança a juventude? Primeiro, com células jovens, células de adolescentes. A gente não tinha célula de adolescente. Vamos inaugurar essa semana a primeira célula só de adolescentes aqui na cidade. Aonde vai ser? Vai ser aqui na Santa Luzia. Santa Luzia, aqui próximo. Santa Luzia. Então, qual que é o nosso objetivo? Espalhar células de adolescentes pela cidade. Toda sexta-feira, a nossa igreja vai estar de portas abertas para o culto da base. Todo sábado, culto do Biuan. E isso atrai o quê? Jovens. Por quê? Nós precisamos entender, Rodrigo, que às vezes a gente fala assim, mas, pastor, se eu fizer culto toda sexta-feira, todo domingo, eu vou cansar o jovem. Vai cansar não, meu irmão. O mundo tá cheio de entretenimento para ele aí, ó. De segunda a segunda, se ele quiser. Então, a gente não pode pensar, vai cansar. Não, muito pelo contrário. A gente vai criar cultura nos jovens, nos adolescentes, de serem, sabe o quê? A gente chamava isso lá, na minha época de adolescente, de igrejeiro. Eu queria jogar ping-pong, eu ia jogar ping-pong aonde? Na igreja. Eu queria jogar jogo de tabuleiro, eu ia jogar onde? Na igreja, com os meus amigos. Eu queria assistir filme, eu ia assistir filme aonde? Na igreja. Então, a igreja, ela passa a ser um lugar onde eu não apenas cultuo, mas onde eu me relaciono. A igreja precisa ter esse papel também, onde eu tenho relacionamento com as pessoas. A célula, ela proporciona isso, relacionamento. Então, a gente tem uma estratégia de alcançar a juventude, abrindo as portas da igreja. Toda semana vai ter um trabalho lá para a juventude. Isso quando passar para o endereço novo. Para o endereço novo. Em nome de Jesus. Pastor, nós já estamos caminhando para encerrar. Porém, eu quero que o pastor retrate para nós um milagre que o pastor já viveu. Um só. Não precisa ser muito, de muitos, um mais impactante. Um milagre mais impactante que eu vou dizer na minha vida, eu vou contar para vocês, que é eu ser pastor. Porque eu, durante, como eu falei aqui, 20 anos trabalhei na Fundação Getúlio Vargas. Eu saí da Fundação Getúlio Vargas porque eu quis. Eu falei assim, eu não quero mais trabalhar aqui, pedi para me demitir, e eu fui empreender. E eu comecei a empreender, tomei gosto pelo negócio, estava ganhando dinheiro. E aí, a partir do momento em que o meu filho faleceu, e o meu filho, como eu falei aqui no início, ele era uma criança especial, depois um jovem, né? Faleceu com 24 anos. O Lucas,
ele não andava, ele não falava. Por muitas vezes, eu e a minha esposa, nós oramos com a convicção de que o Lucas levantaria da cadeira de rodas, ele andaria e ele falaria. A gente já chegou a fechar a porta do quarto para orar e a gente achava que em algum momento ele ia bater a porta do quarto para poder chamar a gente ali. E o Lucas morreu sem ser curado, sem ele andar, sem ele falar. Mas através da vida do Lucas, que ele dependia 100% de mim, da Rafaela, da minha esposa, se a gente não desse banho nele, ele não tomava banho, não tinha como. Se a gente não trocasse a fralda dele, ele ficava sujo. Se a gente não desse comida para ele, ele não se alimentava. E o Lucas me ensinou a depender do Senhor. O Lucas me ensinou a criar essa dependência de Deus. Falou assim, da mesma maneira que ele dependia da gente, ele me ensinou a depender do Senhor. Esse foi o maior milagre da minha vida. Me tornar pastor. Porque ser pastor é aprender a depender 100% de Deus. Falar assim, eu dependo do Senhor. Porque essa obra que a gente está falando aqui é uma obra espiritual. Você pode ser o melhor pregador. Você pode ter recurso financeiro, de gente. Você pode ter um templo maravilhoso. Mas se você não tiver o Espírito Santo, você vai fracassar. É verdade. Porque não é sobre ganhar vidas, encher igreja. É sobre ganhar vidas para encher o céu. E isso, a gente precisa de quê? Depender 100% do Senhor. Depender do Espírito Santo. Então, esse é o maior milagre que eu já vivi na minha vida. Que benção, né? Nós estamos trabalhando também, pastor. Vai estar aqui no dia 23, vai estar o pastor presidente do Compaz de Juiz de Fora, pastor Célio. Pastor Célio, Vai grande estar amigo aqui. aí. Ó. Vai estar também o pastor Rodrigo Pena. O pastor Rodrigo Pena da Igreja Morada de Deus. Já estão agendando comigo para estar aqui. Vou agendar com o Matheus para vir falar de jovem aqui. Entendeu? Vou agendar com o Matheus. E tem tantos pastores que nós vamos trazer aqui. E mais uma vez eu quero te convidar. Nos siga nas redes sociais. Se inscreva no canal do YouTube. É uma promessa. Tá faltando aqui o missionário Jonathan, o pastor Wagner. Mas há uma promessa quando chegar a 1.000 inscritos. Até agora eu não entendi porque que o YouTube liberou para nós fazer ao vivo, pastor. Eu não fiz ao vivo ainda não. Não fiz ao vivo. Porque alguém falou no primeiro vídeo que nós postamos que eu fiz um podcast para 10 pessoas. E o primeiro vídeo deu 10 mil pessoas. Ó. Parece que ele falou 10 e Deus entendeu 10 mil, né? Olha o milagre aí, ó. Aí o YouTube liberou para fazer ao vivo. Ainda não fiz ao vivo. Eu tô orando, preparando tudo para fazer ao vivo. Mas nós estamos aí com uma promessa de um sorteio para quando chegar a 1.000 inscritos no YouTube. O Instagram tá andando. Nosso trabalho é formiguinha. Nós começou do zero. Se fosse começar já com o Instagram, já que estava bombando, o meu já era muito visto já. Mas o podcast na contramão começou um trabalho formiguinha. Então você pode se inscrever no canal do YouTube. Você pode ali ativar o sininho para receber as notificações. Pode nos seguir no Instagram, vai ser deixado depois aí embaixo. Pode ver os nossos cortes no Kawaii, também no TikTok. E o pastorzão vai estar nos cortes aí, vai estar falando, pregando. Mais vezes vai vir aqui, pastor. Benção. Eu vou cobrar o senhor para vir mais vezes aqui, não só. Vai ser um prazer. Vai pregar também, porque nós vamos usar esse canal para pregar, anunciar Jesus. Benção. É um trabalho que eu quero alcançar vidas, pastor. Eu tinha esse projeto no meu coração. Eu sou aquele cara da rua, pastor. Sou aquele cara da rua. Eu gosto de ir no drogado, no bêbado, na biqueira. Falei com o Matheus ontem. O Matheus disse que está comigo. Não sei se o senhor vai liberar o Matheus para ir passar. Com certeza. Mas, super liberado. Nós queremos ir nesse lugar, porque às vezes as pessoas. É uma das coisas, pastor, que eu ia falar. Essas pessoas não vão na célula. Sim. Essas pessoas você não consegue arrastar ele para a igreja e nem para a célula. Por quê? Porque a pessoa vai, para ela ir para uma célula, ela precisa tomar um banho. Você tocou num ponto interessante. Quando a gente fala sobre a visão celular da Igreja Batista Atitude, de fato, muitas pessoas não vão na célula. Tem que tomar um banho, tem que se arrumar, ela não vai E é o preconceito também de chegar, que às vezes acontece. Não da célula, mas da pessoa chegar lá. A pessoa que vai chegar lá. Nós temos uma ferramenta chamada GE, que é o Grupo Evangelístico. O GE, ele pode acontecer em qualquer lugar e a qualquer momento. O GE é como se fosse o embrião da célula. Então você imagina o seguinte, eu começo um GE lá na Praça Alfred.
reúno com quem está ali. Ali eu dou uma palavra, ali tem um lanche, ali tem um apelo. A partir do momento que aquilo ali consolidou, aquilo vira uma célula. Então, quando a gente fala sobre visão celular, é muito mais abrangente do que o que a gente conseguiu trazer aqui, que Porque é muito pouco a tempo. célula acontece em uma academia, em uma oficina mecânica, Em qualquer lugar. um escritório. O GE é a mesma coisa. O GE, eu posso começar um GE, como eu falei aqui, lá na praça, na hora do almoço. Eu tô na hora do almoço lá na minha empresa. Aí eu faço um GE com 2 pessoas, 3 pessoas. Ganhei aquelas 2, 3 pessoas que vão trazer mais 2, mais 3. Daqui a pouco tem uma célula dentro da empresa. Então é bênção, é ferramenta Então de alcançar vidas. Nós vamos trabalhar, por esses dias nós já estamos aí trabalhando para começar um trabalho de rua, pastor. Trabalho de evangelismo Amém. mesmo na rua. E já estamos antes do fim do mês, nós vamos começar esse trabalho para alcançar essas vidas. Pela dificuldade que elas têm de ir em uma célula e de alcançar a igreja. Eu tenho falado com o pastor, quando mudar para a igreja nova, vai ser até mais fácil. Sim. Porque às vezes onde a igreja está hoje, a pessoa, eu tenho que passar dentro do mercado, eu tenho que. Eu já vi pessoas falar, colocar dificuldade para ir lá. Sim, Talvez para ir no templo novo não vai ter essa dificuldade, porque está na beira da rua. Porta na rua. É a porta da rua. Então, nós vamos começar esse trabalho. Esse trabalho do podcast também já está alcançando pessoas, vidas estão. Tem pessoas que eu fiquei alguns dias por causa da enchente aí, dos desastres que houve sem gravar. E as pessoas não vai ter podcast hoje, mandando mensagem, não vai. E pessoas reúnem a família para assistir. Porque famílias estão sendo abençoadas. Famílias estão sendo alcançadas através do nosso ministério. Então eu quero que o pastor deixe aí para encerrar uma mensagem para quem vai assistir esse podcast. Uma pregação mesmo, pastor. Fica à vontade, se direcione àquela câmera ali, para todo mundo ver esse rosto aí, essa cabeleira do senhor. Olha aí, ó. É interessante que quando a gente fala sobre Jesus, é muito bom, é muito gratificante a gente falar sobre Jesus. Eu queria deixar uma palavra para você. Eu comecei falando aqui sobre ela, Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18. Então, Jesus se aproximou deles, e lhes disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, agora vocês vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vê um texto de Jesus nos mandando ir. Há uma ordem imperativa aqui. Portanto, vão e façam discípulos. Jesus não está falando assim para a gente, assim, olha, se você tiver tempo, você vai lá e fala de Jesus. Quando você tiver de bobeira, você vai lá e fala de Jesus. Quando você estiver desocupado, você vai lá e fala de Jesus. Ele não falou isso. Ele falou, portanto, vão e façam discípulos em todas as nações. Talvez você não vai alcançar o americano. Talvez você não vá alcançar o russo. Talvez você não vá alcançar o japonês. Mas talvez a sua nação seja o seu bairro. Seja a sua escola. É o lugar onde você convive. Então, lá você vai pregar o evangelho. Lá você vai fazer discípulo. E é interessante que quando a gente olha para esse texto aqui, Jesus ele começa dizendo que foi dado toda a autoridade para ele. Foi-me dado toda a autoridade. Aí ele fala agora assim, ó, portanto, agora vocês vão e façam discípulos em meu nome. Então, o poder não está em mim. O poder não está em você. O poder não está na tua vida. O poder está no nome poderoso de Jesus. E quando nós anunciamos o nome de Jesus, o inferno estremece. Aonde tem trevas, vira luz. Aleluia. Aonde tem pecado, o pecado é abandonado. Aonde tem gente vivendo de maneira errada, passa a viver da maneira correta. Porque a luz de Cristo chegou. E aonde a palavra ela é pregada, as pessoas são transformadas. Não tem para onde correr. Então, a palavra que eu quero deixar para você é: seja um discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus não é ser parecido com o pastor, não é ser parecido com o seu discipulador, é ser parecido com Cristo. E ser parecido com Cristo
é a gente viver uma vida de santidade. É a gente falar do amor dele. É a gente deixar de julgar. É a gente deixar de apontar dedo. É a gente levar a verdade do evangelho, aquela que cura, aquela que liberta e aquela que salva. Que Deus te abençoe. Você participou mais uma vez do podcast Na Contramão e eu sei que esse podcast está abençoando a sua casa. Amém. Esteve conosco hoje o pastor Leandro Gonçalves e ele já deixou até o convite para você participar das reuniões. Procure uma célula, procure a IBA, a Igreja Batista Atitude Juiz de Fora, nós vamos deixar o endereço aí embaixo e o Senhor vai abençoar a sua vida. Chegamos ao fim de mais um podcast Na Contramão, que Deus abençoe profundamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Se você está aí, siga também a Igreja Batista Atitude nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @Atitude Juiz de Fora. Te espero lá. Benção. Bom demais.